Supercopa do Brasil em Cuiabá. Até passar a informação para o torcedor, é que a assessoria do Atlético comunicou, né? Para quem ainda não sabe, que na semana, vou até ler aqui a nota que emitiram. Na semana passada, quando se definiu o Cuiabá como palco do jogo, o Atlético buscou informações sobre locais de treinamento para ir 3 dias antes. O ideal para uma boa preparação é que haja campo, academia, equipamentos de fisioterapia e fisiologia. Na ausência de local que atendesse a essas necessidades, o clube ponderou isso com a CBF e comunicou que irá viajar no sábado à tarde, após o treino pela manhã na Cidade do Galo. Se houver alguma alteração na programação, avisaremos a todos. Essa é a nota que o Atlético emitiu. É porque a CBF pede que para essa competição todos estejam lá 3 dias antes. Por isso, do Atlético, o Flamengo já confirmou a ida 3 dias antes, tem um hotel e vai fazer 2 treinamentos no centro do Cuiabá, no CT do Cuiabá, o Flamengo. O Atlético, diante da colocação da sua assessoria e de que passa para a CBF, é que não teria estrutura para treinamento, André. Eu confesso a você que não conheço Cuiabá a fundo para saber da rede hoteleira e muito menos da estrutura de campo e de centro de treinamentos lá. Se o Atlético vê isso como um empecilho na preparação, que fique aqui porque tem um dos melhores CTs do Brasil e que faça a sua vontade para não ser prejudicado. Agora, vejo assertivo, tá? Caso seja isso, vejo de forma acertada essa colocação, porque Cuiabá está aqui, perto, treina, vai um dia antes do jogo e joga. Só que, aí eu preciso colocar uma vírgula, acho que estão teatralizando demais, estão floreando demais. É uma rivalidade que já existe, mas para uma competição que para mim não existe. Se fôssemos disputar a final da Copa do Brasil, disputando o título do Brasileiro, eu até entenderia esse jogo de, vamos lá, dessa rivalidade teatralizada. Mas para essa Supercopa eu acho que há uma supervalorização para um adversário que foi convidado, que também nem tem o mérito de estar lá do Flamengo, é por ter sido vice-campeão brasileiro? Tá, tem o seu mérito. Campeão da Copa do Brasil e brasileiro é o Atlético, e aí eu acho que há uma supervalorização disso tudo. Ô, Léo Gomide, já dando uma adiantada no jogo, a gente vai falar muito durante a semana, mas o Flamengo vem de uma goleada, né? 5-0, talvez o melhor jogo com o novo treinador. O que dá pra gente imaginar, dá pra dizer se algum dos times chega favorito, o que você espera aí de Atlético e Flamengo, até falando com base na preparação mesmo, o que os times puderam mostrar até aqui. André, não assisti ao jogo do Flamengo, sinceramente, esse último agora contra o Nova Iguaçu, sei que goleou por 5-0, né? Olha os gols. O Fabrício Bruno jogou, né, na partida contra o Boa Vista, né? Algumas falhas defensivas ali no momento da saída de bola, né? Não, agora o Nova Iguaçu, anteriormente o Boa Vista, né, que venceu, mas o Paulo Souza na coletiva foi questionado por conta das escolhas, especialmente as defensivas, né? O Isla jogou como zagueiro, mas ele falou que era pela questão numérica, né, de peças à disposição. Aí contra o Nova Iguaçu ele já tinha o Fabrício Bruno. Com relação à logística aí do campeonato, o André, eu acho que o Atlético acerta ao interpretar que as condições para se treinar não são as que ele considera ideais, em ficar em Belo Horizonte até a véspera do jogo e não seguir o que diz o, entre aspas, regulamento, né? Entrevista coletiva lá, igual a gente viu nas últimas 2 semanas no Mundial lá, né? Sim. Que tem as entrevistas conjuntas ali, fazem parte do evento. O mais importante para o clube é treinar, não é estar em entrevista coletiva por causa que o Flamengo vai dar entrevista ao mesmo tempo. O mais importante é trabalhar visando o jogo. Então, para mim, acerta. O que não impacta em nada, né, na parte prática. Por quê? O Atlético, ano passado, foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil, muito provavelmente em 38 rodadas do Brasileiro, viajando na véspera em todas. Então, é algo que para o clube não faz diferença. Agora, se está fazendo para contrariar a CBF e aí não estar presente nessa questão protocolar aí, né, do evento, das entrevistas e tal, também não vai mudar em nada, né?
não vai deixar de ser campeão porque vai estar lá 2 ou 3 dias antes e participar do que quer a CBF em termos de vender o produto. Né? A questão é que a competição, desde o início, foi muito mal organizada, né? E pela CBF. Também com uma parcela de culpa dos clubes. E agora fica desse jeito, né, André? Se fosse algo que o calendário brasileiro priorizasse, né? Tivesse como um dos grandes pontos a se elogiar a organização, né? Nós já saberíamos há muito tempo onde seria o jogo, o torcedor há muito tempo já poderia ter comprado a passagem dele para ir para o local da partida, não é o caso. Ficou pingando aí de cidade a cidade, vai ser em Brasília, não vai ser em Cuiabá, vai ser em Fortaleza, enfim. E, infelizmente é assim que a banda toca no Brasil, né? Mas na prática eu acho que não vai mudar em nada. Também acho que não. Ô Vinícius Gris, estou vendo aí, ó, gol de Diego, Gabigol, Pedro, Arrascaeta. Se o Atlético não foi testado tanto, né, na defesa contra o América, pode ser o grande, ou deve ser o grande teste da temporada para a equipe atual campeão aí de Mineiro, Copa do Brasil, Brasileiro. Com certeza vai ser um grande teste, André, para os dois, né? Acho que para os dois vai ser um grande teste, um teste que não encontraram ainda, né? Ainda que já tenham feito jogos aí contra adversários da Série A, né? O Atlético venceu o Flamengo, o Atlético venceu o América esse final de semana, o Flamengo perdeu para o Fluminense na semana passada ou retrasada. O Flamengo vem melhorando um pouco o seu desempenho, né? Fez o melhor jogo desde a chegada do Paulo Souza, está jogando com 3 zagueiros. Esse final de semana teve o Everton Ribeiro jogando como um ala pela esquerda, com muita liberdade para se movimentar, para se aproximar dos atacantes, para chegar ali ao terço final. Ele já tinha testado o Lázaro, também ao meia, na ala esquerda na última rodada. Está tentando encontrar algumas soluções. O Paulo Souza já demonstrou claramente que vai jogar com 3 zagueiros ao longo da temporada, ou pelo menos é a ideia dele, jogar com 3 zagueiros ao longo da temporada, mas visando principalmente dar muita liberdade para os homens de frente, né? Vai ser um jogo duro, André. Agora é engraçado, né? Porque assim, o campeonato não vale porcaria nenhuma, a Supercopa do Brasil, né? A gente tinha uma expectativa muito grande por causa desse jogo, por ser mesmo um desafio de Atlético e Flamengo, 2 dos 3 melhores times do Brasil se enfrentando no início da temporada, e seria muito legal. Mas a verdade é que eu já tô doido para acabar, né? Que chatice esse campeonato, cara. Que negócio mal organizado, que mimimi desgraçado, sabe? Já tô doido para acabar, André, sinceramente. Não vale porcaria nenhuma, mas faz 5x0 no Flamengo. Não, mas aí... Pra ver se você não ganha moral. Aí, ou perde de 5x0 pro Flamengo. Aí poderia ser em qualquer campeonato, André. Sim. Aí é pelo resultado, não é pela importância do campeonato. Eu também acho de uma chatice do caramba essa questão de bastidores. Mas vou abrir minha Ecobeer e ver o jogo sem dúvida nenhuma, que é um Flamengo e Atlético. Com certeza, vai ser... Não, mas vale. E dá moral. Os jogadores têm tudo para conseguir recuperar essa presepada que você fez. Você faz 3x0 no Flamengo, te dá moral. Você perde 3x0 pro Flamengo, balança o seu Mas trabalho. aí que tá. Aí você está falando de um resultado e de um jogo. Quando Sim. duas equipes, os melhores aí do Brasil, junto com o Palmeiras, né? Acho que a gente tem que ver o Corinthians desse ano também, mas a gente está falando da temporada passada. Então vamos pegar aqui Palmeiras, Flamengo e Atlético. Claro que um jogo entre Atlético e Flamengo vale pela qualidade que os times oferecem. E aí você está falando de um resultado, de 3x0 para um ou 3x0 para outro. Mas vamos pegar o pré-jogo e vamos pegar a competição que é entregue. Não. Olha, André, presta atenção, até que o torcedor também às vezes fica puto, quando a gente fala assim, vale nada. A competição vale 7 milhões, 5 para o ganhador, 2 para o segundo. 2 milhões de reais. Beleza, uma grana, uma baita grana aí. Estamos falando de $1 milhão aí para o campeão. Legal, e vale para os clubes, porque os clubes sabem onde aperta. Só que, quando você oferece um produto desse, que há 15 dias não sabia onde disputar, você entendeu? Concordo. Você começa a falar assim, é várzea. Presepada. Presepada. Sim. Então entrega-se um produto de qualquer jeito para uma sede que foi decidida agora há pouco, com ingresso, enfim, essa bagunça faz com que isso seja bem ruim. Passa a regra, né, Gomide? Não, André, porque eu acho que o resultado, né, não é definitivo para nenhum dos dois lados, né? Porque se a gente pegar o exemplo do ano passado, né? O Abel Ferreira, ele foi derrotado nos pênaltis, né? E aí toda aquela pressão, celeuma, enfim. E aí se a gente pegar o ano dos dois clubes, né? Que inclusive disputaram outra final, que foi a da Libertadores. O Rogério Ceni havia sido o campeão da Supercopa,
foi demitido, né? Aí o Flamengo contratou o Renato, que nem está mais no Flamengo também. Enquanto o Palmeiras talvez tenha seguido o planejamento dele, né? E não ter dado muita bola para a cornetagem, né? E aí a gente viu o que aconteceu depois. Teve até uma certa pressão, mas o Palmeiras se segurou e colheu o fruto, digamos assim, sendo campeão da Libertadores e o Mundial ali passou perto, hein? Ô Vinícius Gris, deixa eu mudar de assunto aqui.